Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente está aqui reunido com a turma maravilhosa. Ó, a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram através do WhatsApp. Estou aqui com 30 perguntinhas aqui, a gente vai tentar responder para vocês da melhor maneira possível, tá? Tem uma pergunta que não está aqui, que é assim, qual é a visão ufológica do aborto? Quem é que pode falar a respeito disso? Por exemplo, eu nunca ouvi falar. Eu também não. Nem eu, por isso que eu não tenho nem resposta. Na ufologia, eu nunca ouvi falar. Na espiritualidade, a explicação é ampla. Mas na ufologia, eu nunca ouvi falar. É porque eles são tão avançados que isso não existe lá. Então, eles não vão tocar nesse assunto, né? Não. Então, assim, essa aí a gente vai ficar devendo, gente. Existir ou não existir, não sei, mas eu nunca ouvi falar. É sério, primeira vez. Interessante. Os bastidores podem comentar. A gente tem aqui algumas pessoas no bastidor também. Viu? Algumas. É bom lembrar. Eu realmente nunca ouvi falar. Deixa aqui nos comentários o que vocês já ouviram falar sobre isso, se é que já ouviram falar sobre isso. Na ufologia não existe. Na ufologia. A questão Oi, das Zoe. abduções. Você veio também? Colocar um ingrediente aí de pegar essa informação, porque, por exemplo, tem mães que geram filhos, esses filhos são Levados. levados. Então, Eu eu acho queria muito saber, interessante bater nisso aí. Sim, como é que fica essa situação dos filhos? Como fica esse contrato? Todo mundo pergunta, assim, tem um contrato quando tem um entrante e uma abdução? Isso vocês não vão Tem dizer um que não podem dizer, porque não tem como confirmar. Mas existe. Então é bom abordar o fato, pode ser. Mas vem cá, o caso de um aborto é interrupção da vida, interrupção de gerar mas a uma vida coisa. foi Quando a gente está falando que eles nesse são plano. levados, Entendi. Mas está interrompido, porque ele não nasceu aqui. Ele não nasceu, foi interrompido. Ele não encarnou. Então eu acho que faz Então, sentido interrompeu. abordar esse tipo de assunto. De uma forma que tem a ver com o canal, assim, abordando assim tem a ver com o canal. Inclusive, Vocês acham teve um realmente- caso recente agora de uma menina, eu vi na televisão isso, não me aprofundei, de uma pessoa que estava grávida 9 meses, com todos os exames comprovados, Tudo certinho. e na hora do parto não tinha feto. eu vi isso também. Deus, que Isso aí. loucura. Eu vi também. Eu acho que E esse foi ponto é dentro de um muito legal. hospital confiável, com uma equipe médica Já. confiável. Quer dizer, roubaram a criança. Se tivessem Agora, roubado olha só, a o criança, pepino tá na mão de vocês, evidência tá? de gestação nela, e não havia. O pepino agora está na mão de vocês de como falar sobre isso que tem a ver com o canal. De uma forma até para as pessoas ficarem Exatamente, atentas e não ficarem indo exatamente. pra Aí se aparecer outra pra pergunta um de aborto, não tem a ver mistério. com o canal. É porque o que irrita muito nesses papos psicológicos que a gente quer ir lá assistir é tudo que deixa um mistério. Aqui é pra gente falar, olha, as coisas realmente acontecem. Acontece, exatamente. Porque isso acontece. E para a mãe, Guga, o ponto é esse. Para a mãe, ela abortou o filho. E essa mãe não fica a vida inteira se culpando. E ela Eu sei porque só a minha entender esposa, logo. nós perdemos um filho. Nós fomos bater uma ultrassonografia e quando a gente foi bater a ultrassonografia, o coração dele tinha parado. E ela teve que extrair o feto. Mas é uma outra situação. Não, mas eu sei, Não, mas eu estou citando Sim, o mas o aborto aborto tradicional sim. para esse que a gente está Sim. conversando Do agora. aborto combinado. Esse aborto foi combinado, tá? Esse Aí, foi combinado. Apesar que outro também. e se fosse uma outra visão, o que seria para vocês essa parte ufológica de um aborto? Seria o quê? Um aborto dentro dos extraterrestres, é isso? Porque nos mundos evoluídos o aborto Mas é que os não extraterrestres existe. nem todos A são interrupção evoluídos. da Então, vida você é pode proibida. Tem extraterrestres que são menos evoluídos que nós. Então pode tocar nesse ponto. Mas é outra história. Então tem que ver que nível, porque o ser humano acha que todos o extraterrestre é mais evoluído, mas isso não é verdade. Então se nós pegarmos outros que não são evoluídos, Sim, mas a Deve gente, ser normal. mas a O gente aborto. também não pode falar em cima de achismo. achismo. Dentro da literatura, dentro dos depoimentos que a gente conhece, pode dar. não existe aborto entre extraterrestres. Aham. Né? O que Isso é existe verdade. são casos de Isso é fato. pessoas humanos abduzidos que perdem as crianças em função de terem sido abduzidos Isso. e de terem sido levados para que fossem criados por eles por algum motivo qualquer. Dos contatos que a gente tem, dos contatos a gente quer dizer aqui, né? O que o Google falou, dos evoluídos. A gente não pode falar por todos os extraterrestres. A gente vai falar daqueles onde a gente conhece que há uma evolução. Isso não existe. E o engraçado é que Mas- os não evoluídos eu não conheço como é que é essa sociedade A gente deles. não tem esse Eu não tenho contato. esse A gente contato. pode até deixar, a gente não tem esse contato. O Não grande tem esse barato contato. disso aqui, Gugu, não foi nem a pergunta, foi o aprendizado que nós estamos fazendo aqui. Vocês já repararam Sim. isso? O que está acontecendo aqui com a gente. Vamos lá, gente. Em todos os planetas de terceira densidade, de provas e expiações, é igual? Existe sempre os seres negativos controlando a sociedade?
Não necessariamente. Mas o negativo, eu acho que... Eu acho que existe o negativo atuando na sociedade, mas não exatamente controlando. É o diferencial. Dominando, isso. Não dominando. Dominando, não. Mas que existe a comparação do bem e do mal, os dois lados, em 3D, existe sempre, eu acho. 3D é dualidade. Dualidade, exatamente. Então existe, mas nem não significa que controle. Nesse ano não, meu bem. Chegou tem um tempinho. Já são crianças. Exemplo. Já tem adulto. Já tem um tempinho, já tem adulto. Mas vamos imaginar que um ser de luz, de muita luz, está encarnando hoje aqui. Em que país? É interessante você falar isso, porque assim, todo mundo espera a volta de seres de muita luz. Como? Aí eu que quero deixar essa pergunta pra galera, que eu quero ver nos comentários. Como que vocês vão reagir a essa manifestação? Porque é diferente ser diferente nesse mundo. Então, será que as pessoas realmente estão preparadas para um ser diferente nesse mundo? Como foi Jesus, quando a gente espera uma mudança, ser com e no uma atual momento maior, e essa consciência maior, como a gente mesmo faz muito trabalho voluntário, e a gente dá dica de como melhorar a sua vida, assim, vocês estão realmente prontos para aceitar esses messias na Terra? Compreender e fazer realmente a mudança. Então, o que eu posso dizer até 2030 é que a mudança energética, ela é fato. E se é uma mudança energética mais sutil, mais elevada, então nossos comportamentos, nosso padrão de pensamento, nossas atitudes precisam ser mais coerentes com essa luz. Não resumindo, só esperar que alguém faça isso. Eu acho que ao invés de ficar só complementando e resumindo, ao invés de ficar preocupado com fatos concretos que vão acontecer, que cada um cuide de si próprio. Exatamente. E procure a sua evolução interna. Que a mudança vem aí. O caminho é esse. Essa é a mudança. Melhor resposta não podia ser dada. Hoje é o hoje. É isso aí. Cada um agora. Mudança. A nossa obrigação é com nós mesmos. Gente, como será o contato em massa quando acontecer? A pergunta já é a resposta. Em massa. Mas como é que vai... o problema não é como vai ser. Eu acho que seria melhor perguntar onde vai ser. Para quem vai... Quem responde por nós? Por eles é fácil. Mas quem responde por nós? Depende do que vocês estão esperando. Vocês estão esperando um filme americano? Nesse sentido, eu não acredito que vai rolar. Não é. Eu acredito realmente que dessa forma, uma nave em cima da Casa Branca, como você vê em filme, seria interessante, mas na realidade, dessa forma não. Já está sendo. Eu acredito que primeiro os governos vão liberar a verdade. Olha, eles existem, a gente e aos poucos com eles. Aos poucos. Aí, a partir daí, possa ter um avistamento no céu de uma nave grande, aí todos vão poder ver, para depois os nossos líderes mundiais, que até lá já vão ser outros, que terão outra consciência, vão passar isso para a gente. Eu acho que nessa atual geração, e pelo menos em algumas próximas, a gente não vai ter contato em massa. Simplesmente porque não estamos prontos para isso. A gente então volta para a pergunta anterior. Primeiro fazer a mudança interna, e essa mudança interna ela tem que expandir para o próximo, né? O melhor de você tem que ser o melhor no próximo também para o próximo, porque aí sim a consciência, a luz, a frequência ela aumenta. Porque a questão não é assim, nós iremos aí fazer esse contato, acabar com tudo, resolver tudo, nós vamos modificar tudo. Acho que toda a consciência, quando a gente fala que ela é elevada, respeita uma certa lei. E essa lei, ela é o respeito. Então, tem o respeito nessa frequência. Se não elevarmos a frequência, dificilmente esse contato em massa, que é de uma lei maior, ela não vai poder adentrar aqui no nosso planeta. Então, se vocês realmente quiserem aquele filme americano, né, ver uma cena assim de filme americano, vontade de massa, galera toda que é ao nosso lado, não rola. Esquece isso. Não da maneira ruim, mas da maneira boa. Voltando também àquele ponto que eu falei, o contato em massa pode ser ano que vem, pode ser daqui a 6 meses ou pode ser daqui a 100 anos. Depende de nós. Pode ser amanhã, gente. Pode ser amanhã, depende de nós. Simplesmente de nós. O que acontece com os seres humanos que não acreditam? Ou seja, que continuarem resistentes mesmo depois de tudo. Cara, dá vontade de pegar cada um. Não, gente, desculpa, mas é sério. Eu vou ter que botar um pi nesse momento. Dá vontade, assim, por que não acreditar, sabe? Porque a gente já vive tantas mazelas e falam tanto da fé
Sabe? Então, por que não acreditar realmente que existe algo maior, assim, algo realmente bom? Mas eu acho que a humanidade, ela foi travada durante muito tempo. Por que será? E essa revelação, pois é, né? Conveniente porque o mundo para tá todos, uma bagunça, né? Então eu acho que essa mudança, ela é muito lenta. Então, durante muito tempo, a gente vai ter gente que não acredita. Eu queria e o que se fazer com isso? Acredita logo, ponto, acabou, você acredita logo. O poder se você não acreditar, azar o seu. É porque é o medo, acho que o não acreditar é o medo. É medo de quê? É medo de ser julgado, é medo de ser excluído, é medo de ser, sabe, de alguma forma ser prejudicado. Volta de novo naquelas questões. Primeiro, o trabalho interno, todo esse trabalho interno seu pro próximo. Você não vai mais necessitar acreditar. Você só vai confiar e ter Eu acho que o acreditar, ele vem com o conhecimento. E o conhecimento é gradual. E apoio então, também, sim, né? Isso vai acontecer. Vai chegar um dia que esse que não acredita vai acreditar. Vai acreditar. Mas cada um tem seu tempo e o processo é gradual e lento. Então não é de uma hora para outra que todo mundo vai acreditar em nada. E se hoje alguém não acredita, vamos respeitar o tempo dele, né? Porque fazer o quê, né? Tem que ser devagar, porque foram encarnações e desde criança, com aquele tipo de educação limitante, aquelas crenças, aquela coisa toda. O negócio tem que ser devagar, não pode ser rápido. Eu acho que as crianças agora que vão transformar tudo. Essa geração que está chegando, os que estão encarnando, eles são a mudança do mundo. Eu acreditar tem muito. Não somos mais nós. Eu acreditar tem muito do abrir o coração mesmo, né, gente? De procurar, assim, o que alivia realmente a vida, o que alivia o coração, o que traz paz para vocês. Tem que acreditar nisso. Acreditando nisso. Depois do contato em massa, depois da separação do joio do trigo, depois de tudo acontecer, como será a vida na Terra? Maravilhosa. Chegou a quinta dimensão. Vai demorar, sim, mas um dia vem. Na verdade, essa certeza vocês podem ter. Vou falar o que o Xande falou de uma outra forma. Já começou. Sim. Então. Só que para terminar e para passar de vez, até concluir a transição planetária, vai demorar um bocadinho. A gente tem que passar de ano, gente. A gente tem que transformar muita coisa. A gente tem que estudar e passar de ano, o negócio é esse. Analisa o mundo hoje. Pronto, tira você a tua conclusão. Tem uma aqui engraçada. Para algumas religiões, os ETs são demônios. O que vocês têm a dizer a respeito? Não são. Não são. Simples assim. Tem alguns sites que estão dizendo que os seres negativos vão criar hologramas no céu para enganar e escravizar a humanidade. Tem sites falando de tudo. Eu vi isso, achei bem interessante. Internet é um campo enorme. É terra de ninguém. A pessoa pode publicar aquilo que ela sentir vontade, como publicaram isso e deve estar se espalhando. Eu acredito que isso vai acontecer, isso não ressoa comigo. Então não. É dessa forma que é para mim. A gente tem que ficar atento a essas mensagens sensacionalistas para gerar medo e pânico, porque essa que é a frequência que a gente não pode se sintonizar. Exatamente. Isso aí, acabou. Exatamente. Tá perfeito, Érica. É isso. Dessa forma, pelo tipo de mensagem que é passada, né? Uma mensagem de desespero e de medo, ela nunca vai trazer o bem para qualquer pessoa que a escute. Então, a gente se preocupa com isso, sim. E a gente filtra muito o que recebe. Faz um pequeno teste, assim, se o que você está ouvindo e está vendo te causa uma curiosidade para angústia ou uma curiosidade para um certo alívio, assim, uma vontade de saber mais do assunto. Então, aonde tem angústia, aonde tem medo, aonde tem desconforto, pode estar certo que essa mensagem não vem da luz. Exatamente. Preste atenção em vocês. A resposta está dentro de vocês. Vocês são uma centelha da fonte criadora. Então, o certo e o errado já está dentro de vocês. É só vocês seguirem isso aqui, tá? Tem gente que não sabe viver sem sofrimento. Né? E há muitas seitas, para não falar religiões, mas são, né? Vivem do sofrimento. Né? Não sabe viver sem sofrimento, está viciado naquilo. Sim, e é aquilo que faz o sucesso dela. Que de certa forma ela gera ali uma atenção para aquilo, né? Então, ela gera o domínio, né? A dependência, exatamente. Dependência é o que a gente estava falando aí da nova ordem mundial. Se você não conseguir sejam dependentes.
Se você conseguir não ser mais manipulado pela mídia, pela sociedade, pelas religiões, você vai começar a subir o primeiro degrau da autocura. Exatamente. É bem difícil, mas a gente busca. Ter coragem, respira fundo. Sabe os 20 segundos de coragem? A primeira coisa é você entender que você pode se autocurar. Já tá aqui dentro. Já. É a primeira coisa. Tem que ativar. É fácil? Não. Para ninguém. O meu médico costumava dizer que a grande maioria das doenças que existem na Terra hoje somos nós mesmos que criamos, através do orgulho, ciúme, vaidade, ego. Essas energias pesadas, elas criam sobrecargas nos nossos órgãos internos e eles reagem daquela forma, correto? Então, se você vibrar alto, né, e já vai nos mundos civilizados, nos mundos de quinta D, a maioria dessas doenças não existem mais, porque eles já aprenderam o que é o certo e o que é o errado. Então, gente, vamos tentar vibrar alto para essa vibração baixa não poder atingir a gente. Só isso aí já vai ser uma cura para a humanidade, de várias patologias que existem, tá? Só isso aí já dá uma bela melhorada. Está perguntando aqui, vocês já estiveram dentro de uma nave ou em algum lugar fora da Terra? Quando ele fala vocês, sou eu e você, que a gente aparece mais nos vídeos, né? Vocês dois, então, aí. De repente todo mundo sorriu aqui, né? É, gente. Sim, tão óbvio. Mas se você já tiver, pode falar também. Óbvio. Isso é fisicamente ou extrafísica? Tanto faz, tanto faz. Consciencialmente eu já estive várias vezes, vou botar mais de 30 vezes numa sala de aula que eu julgo ser uma nave. Eu fui levado, aquele momentozinho que você está para dormir, quando eu acordo eu estou no meio da sala. Aí geralmente eu estou sendo acompanhado com 5, 10, 15 pessoas que nem eu e recebendo instruções. É sempre um pleiadiano, mas tem sempre um ou dois arcturianos próximos atrás. Só que os arcturianos não falam, eles falam dentro da cabeça da gente, tá? E a gente sempre vai lá e aí a gente faz perguntas, a gente conversa, a gente recebe instruções e eu acordo. Quando eu acordo bem pra caramba. Parece que eu dormi 10 horas, super enérgico e tal. Eu julgo ser uma nave, tá? Mas assim, nunca vi da janelinha assim para ver o planeta embaixo, isso aí nunca aconteceu. Você, Xande? Eu não posso afirmar, no meu caso, um contato dentro de uma nave, porque para se ter contato físico, que veio lá dos bastidores, automaticamente você tem que passar por Missing Time. Porém, existe um caso comigo, que é Guapimirim, aonde tem Missing Time, mas eu não tenho a lembrança da nave. Tem um fato que ocorre, eu já dei esse depoimento aqui no canal, foi até na entrevista para a CUB, Central Ufológica Brasil, com o Celso, então eu relatei o que aconteceu, mas eu comento aqui rápido. Eu estava em Guapimirim, em 1997, novembro, na mata, era um evento grande até, e eu me afasto do pessoal por um motivo banal, mas eu me afasto do pessoal e é nesse momento que um clarão vem da copa das árvores. Isso realmente acontece. Eu vejo um foco amarelado não em cima de mim, no chão, na minha frente. Em momento nenhum eu fui atingido. Me vem nesse momento na minha direção, nunca mais eu vou esquecer isso. 2 seres altos, magros, com um braço esticado, maior do que o nosso, ele era bem mais esticado, alto, tipo 2 metros e alguma coisa, não vou saber definir. Num macacão colante ao corpo, uma feição muito fina, lábios finos, nariz fino, olhos compridos. E teve eu sempre coloco isso, seja em palestra, aqui no canal, em qualquer lugar. O que eu ouvi, nunca mais eu vou esquecer, porque foi a única vez que houve uma comunicação de alguém comigo, naquela situação, de um ser. Vou colocar assim. O que nós fazemos com você, nós podíamos fazer sem passar por você, mas por motivos que você não sabe, temos que passar por você. E em seguida eu apago. Sou encontrado na mata, num local próximo, esse é o Missing Time. Sou encontrado na mata, num local próximo da onde aquilo ocorreu. O que aconteceu nesse período não
sei. Então, não posso afirmar que estava na nave, porque realmente eu não sei. Quando eu sou encontrado, esse meu braço aqui, ele estava completamente inchado e realmente até hoje tem algo aqui que pulsa. Várias pessoas, todos aqui presentes, já colocaram a mão aqui. Não é sempre, mas em algumas ocasiões pulsa. É o que eu posso dizer do meu caso. Eu não estou afirmando que eu estive na nave, mas eu estou afirmando que passei por esse processo de não ter a lembrança. O que aconteceu comigo de 11 e pouca da noite até 5 da manhã, que é quando eu sou encontrado na mata? Explica, pessoal, o que é missing time. Missing time é quando você vive um momento ufológico, acontece algo ufológico com você no plano físico, seja uma aproximação de sonda, seja uma nave, seja um ser espacial, seja um Grey, e você apaga. Você apagou, por exemplo, no seu quarto. E quando você acordou, você estava no seu quarto, então isso não é missing time. Quando você acorda, você tem que estar em outro local. Exemplo, certa vez eu dormindo em casa sozinho, eu deito para dormir na minha cama, quando eu acordo, a minha cama está arrumada, como se alguém tivesse arrumado e eu estava dormindo no chão, na posição invertida. Como? Isso é missing time. Você se lembra de um local, quando você acorda você está em outro. O que acontece nesse período? Missing time é um termo americano, dado pela MUFON na época. Isso se estendeu pelo mundo. Mas a explicação, tempo perdido. É a tradução, obrigado. A tradução é essa. Então, qual foi o meu tempo perdido? O que aconteceu comigo nesse tempo perdido? Aí, eu estou alongando de propósito. Aí, entra o Instituto Gil da Moura na história, e eu sou muito grato a eles. Eu sempre vou fazer essa referência aqui, seja Dayana Leite, Maria Isabel, doutora Gilda, que abraçaram o meu caso. Venho sendo preparado paulatinamente para uma regressão hipnótica ufológica. O ponto é chegar no ponto de contato. O que aconteceu nesse período que eu não tenho a lembrança? Essa regressão já aconteceu? Não. Isso é um trabalho minucioso, digamos assim. Já estou há muito tempo com eles, já fiz sessões de hipnose e algumas poucas respostas, no meu caso, já vieram à tona. Como, por exemplo, esse contato que para mim não é tão distante do Grey se aproximar. Isso para mim já foi passado. É como se fosse um monitoramento, para que eles me observem. Mal falando é isso. Alguém quer completar? Tá bom. Acho que tá bom. Eu acho que eu dei praticamente um depoimento aqui, nesse pedaço agora, né? Um depoimento físico, que acho que é o que todo mundo quer saber, porque o astral, todo mundo então eu coloquei o missing time no seu devido lugar. O processo de missing time é esse. Ele é real. Tá? Se você tem contato com o ser no quarto, na mata, numa piscina, e você quando volta, você está no mesmo local, não é missing time. Você tem que estar em outro. Nem que seja próximo, mas tem que estar em outro. Mas os seres humanos que não são contactados, eles terão oportunidade de conhecer outros planetas no futuro? Através da reencarnação. Fisicamente, ele está perguntando aqui. Fisicamente. Fisicamente aqui, tipo. É muito pessoal, não tem como a gente definir se uma pessoa. Os contatados que conhecem outro planeta. Exatamente. Eu, por exemplo, nunca vi outro planeta. Eu também não. Ser contatado não significa que te levem para passear no cosmos. Porque o contato ele é feito para se dar aqui. O contato é do ser para com você, mas aqui. É o ser que vem. Existem casos, sim, sabemos disso. A MUFON relata isso, de pessoas que são levadas, umas voltam. Travis Walton, vou citar o lenhador. Ele foi, ele voltou. Mas tem casos, no Alasca isso aconteceu, a menina foi levada e não voltou. Um céu estrelado. A lua não me chama tanto atenção no céu. Estou falando bem sério, apesar de ser muito bonita, lua cheia, tudo bem. É romântico, é místico, seja o que for. Mas para mim não ressoa. Agora, o céu estrelado, eu olho para cima, eu olho para aquela constelação, eu olho para o que for, me vem uma saudade que eu não explico do que nem da onde. Mas que saudade é essa que eu não tenho essa lembrança? Seja de um planeta ou de uma estrela. Estou sendo assim bem específico como é para mim, como ressoa comigo. É uma saudade que eu não explico. Me faz bem,
é algo que me chama e eu não sei definir o que é. Para mim é assim. E nem sempre o contatado é contatado com um ser que tenha algum planeta. Por exemplo, a minha linhagem não tem planeta. Eles vivem dentro da nave, que é onde, quando precisam me levar, me levam. Na verdade, isso que é o mais comum. Isso que você está falando. Eles não têm mais planeta. Porque muito é citado, você pode ver, muito se fala de Pleiadiano, muito se fala da estrela Sirius. Você não fala quais são os planetas que habitam, que estão ao redor da estrela Sirius. A gente não fala exatamente isso. A gente dá um ponto de referência, seja da constelação ou da estrela, ou de um contato errante, como é dito na ufologia, que são aquelas naves gigantescas, que existe uma determinada tipologia que tem elo com aquela pessoa. Porque a nave na mente aqui ainda é muito a nave de filmes, né? Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas. Mas são cidades. São cidades gigantescas. Exemplo, eu não quero dar aqui, porque eu não tenho como comprovar, mas Júpiter é de Júpiter para mais, a nível de tamanho, para que vocês tenham uma noção. E a forma não é de filme ou coisa parecida, são esferas mesmo, porque vibra em energia, digamos assim. Só que numa outra frequência. Por isso a NASA, o satélite daqui, não detecta. Mas eu acho que é aquela pergunta dos humanos mesmo serem levados para outro planeta. Eu achei interessante você tocar no fato da Lua, que não é mística exatamente. Sim, pois é. Então, existe uma situação que envolve a Lua. Que eu acho legal falar que chega desse negócio de ficar de mistério. Eu vou chegar. Certa vez, quando a Apolo foi na Lua, não foi a Apolo 11, uma outra Apolo foi na Lua, acho que é a 17 ou a 15, eu não lembro, gente, estou falando de cabeça, não vou lembrar direito, mas depois eu deixo aqui certinho para vocês olharem. Uma determinada situação caiu da onde eles estavam e soou um gongo na Lua por mais de 2 horas. Como é que pode soar algo no vácuo do espaço, só se aquilo for oco? Então você já está partindo por uma teoria de que a Lua pode ser oca, ou pode ser algo a mais. O nosso satélite natural, ele não é tão natural assim. Mas aí você já está caindo na teoria. E eu acho bom, assim, a gente tem que ter muita cautela para falar disso. Verdade. Porque como é que a gente vai entrar nesse assunto? Cadê uma prova para sair de que a Lua é um debate muito grande. A Lua é um objeto natural da Terra. Tá, a Lua foi posta junto à Terra de forma artificial. Tá, como é que você prova? Esse é o ponto. Então falar da Lua é complexo, sim. A nossa Lua, ela é a única Lua do Sistema Solar que a gente não consegue ver o outro lado da Lua. A nossa Lua, ela é a única Lua do Sistema Solar que é única. Geralmente, os outros planetas têm mais de uma Lua. Exemplo, Marte tem Deimos e Phobos. São 2. São pequenas em relação ao seu planeta. Marte é um planeta bem menor que a Terra. Então as luas de Marte são menores ainda. A Lua da Terra não é assim. A nível proporcional, ela é grande demais para a Terra. É bom também... Mas isso aí é papo para uma live inteira. Para uma live inteira. É aí que eu estou estendendo, porque como eu assisto e leio muito esses assuntos, então eu acabo... Tenho aqueles fragmentos de lembrança, então estou colocando aqui para a gente... para ampliar mais o debate. Eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, ninguém é dono da verdade, muito menos eu. Mas por ler bastante, por a informação chegar, esses fragmentos de memória eles vêm junto. É isso. Vocês já viram as naves entrando e saindo da Lua, né? Eu tenho esse vídeo. Então, quem me cedeu esse vídeo foi o Arthur Neto, um ufólogo de mão cheia, e me cedeu esse vídeo. Bem lembrado. Pesquisador de campo. Muito bom, por sinal. Eu Gente, tenho a esse próxima vídeo. nossa ida tem que ser para a Serra da Beleza, hein? Tem como a gente saber o nosso plano encarnatório? Acho muito difícil, mas também para que vocês querem saber, né?
Tem que ser Só lá. vai atrapalhar. É, pra quê? Só vai atrapalhar. Depende, saber vindo pra cá ou sabendo aqui nesta hora? Não, Aqui, A pessoa encarnou. Uhum. Aí tem como saber qual foi o plano encarnatório que ela fez antes de encarnar? Então, aí depende, né? Eu acho que as pessoas... Estamos falando de pessoas normais, tá? Claro. Então, é como eu tinha falado, se for um missionário de luz, isso chega para eles naturalmente. Mas se for uma pessoa como nós, Pra quê? Né? Eu acho que só se for realmente uma pessoa que tiver missão. Eu acho que nenhum de nós, na verdade, está preparado para saber isso. É isso. Nenhum de nós está preparado. mesmo os missionários, eles passam dificuldade. Mas mesmo sabendo... Os missionários Pra também não quê? sabem Se que não são tem- missionários. Mas- A maior parte. Mesmo sabendo, o experienciar é que é o legal O da aprendizado parada, da está história nisso, toda. né? Porque se esse véu de esquecimento existe, é por um motivo. Claro. Para que a gente aprenda nas células, nas entranhas. Isso e aí. isso passe O para o nosso sentir. DNA. Isso. Exatamente. Fazer a transformação. A transformação, é isso aí. É muito bom ter essas pessoas do lado da gente, né? Pessoal, esses seres de luz mais evoluídos, tá? Como é que é o sistema espiritual deles e como é que eles morrem? Peraí, Eles- a gente mal sabe como funciona a espiritualidade que circunda a Terra. É agora que esse leque de informações está começando a chegar. Que dirá o ser humano querer tentar imaginar a espiritualidade de um outro planeta e mais evoluído? Imaginar o Gente, inimaginável. Não é? Porque é uma realidade que a gente não conhece. não conhece. Diferente. Como é a espiritualidade de um planeta já considerado o mundo feliz? Eu não faço ideia. A gente mal faz ideia de como é a espiritualidade da Terra. Essas informações agora que elas estão começando a se concretizar para a humanidade. E a humanidade já... A humanidade também, né? A gente está engatinhando ainda. E, gente, aí ele pergunta aqui, como é que é a morte dele, quando eles morrem, o espírito vai para onde? Mas a gente pode dar uma dica. Só uma dica para você, a morte não Não existe. existe. Acabou. Eles A não morte não têm existe nesse planeta e em qualquer outro. qualquer outro. Você é eterno. Informação muito mais sutil. Vão ler Nosso Lar, nas entrelinhas. Inclusive, crer Está na tudo morte em Nosso que- Lar. André Luiz explicou tudo isso. Quando você morre, sabe o que muda? Nada. Nada. Exato. Você continua A mesma. pessoa que você é aqui, Olha lá. no plano espiritual, você acorda, é você. E nos primeiros momentos, você Não sente acorda dor, anjinho, você sente nem fome. Jesus, não. Isso aí, É. você acorda, você. Agora, o local que você vai acordar é de acordo com o seu mérito ou demérito nesse mundo. Aí é uma outra Com a conversa. sua De vibração. acordo com o teu padrão vibratório. Não, a Se morte é você vibra o que é bom, provavelmente você vai para uma condição melhor. E se você não vibra o que é bom? Se você rouba, né? a morte é Se um você faz conceito. caixa 2, Dissimula. onde é que você vai? Não é? Pensa nisso. A morte é um conceito do terreno. A gente rotula tudo, né? Aí rotulou morte. Mas morte não existe. Morte é apelido dado pelo homem, vamos botar assim. A pergunta aqui depois que houver a transformação toda, que todo mundo já tiver na 5D, como é que será o nosso encarne e desencarne? Igual. Se o comando Astar removeu ou está removendo os negativos que controlam a Terra, por que eles não se revelam logo para os homens, né, e mostram a verdade? Gente, porque a humanidade não está contato pronta. em massa. A Foi a humanidade está resposta que pronta. foi dada lá atrás. Simplesmente porque nós não estamos prontos. Perfeito. Gente, teve. Esse aqui, túnel de luz, é uma história seguinte. Está circulando no meio ufológico espiritual que os seres negativos teriam criado. Simulando. Teriam criado um túnel de luz. Vamos botar. Não é assim, mas eu vou fazer Eu assim. vi isso numa live essa semana, acho que foi do Flávio Vale. Vou ensinar dessa forma para vocês aprenderem. Existe aqui o mundo espiritual e a sala da reencarnação, digamos assim. Então que eles teriam criado um túnel de luz levando a sala de reencarnação para a pessoa morrer, cair na sala de reencarnação, reencarnar e não poder ir para um mundo espiritual, não se libertar. Onde que ela vai? O que eles estão dizendo que eu não vi essa live? Vai ficar presa na Google reencarnação. fica presa nessa roda de Sansara. Exatamente. Eu gostaria É um de loop dizer infinito. algo, tá? Acreditem ou não, a roda de Sansara não existe. Não mais. Eles estão perguntando Então, se isso é verdade. Não, por favor, não caiam nesse assunto da roda de Sansara. Seja lá, assim, estou ouvindo de uma pessoa da qual eu... Não caiam mais nisso. A gente tem que vibrar a quinta dimensão. E a quinta dimensão não existe mais a consciência da dor, do sofrimento, do medo. Então a roda de Sansara não existe mais.
Na verdade, nem a 3D existe mais, tá? O que existe aqui é o resquício da 3D, todo esse material, tudo isso que foi criado na 3D. De fato, nós já estamos aptos a estar na quinta dimensão. Essa consciência, ela já existe aqui, que é fraternidade, união, todos somos um. Nós, sem crítica, sem julgamento, é o amor que está unificado. Então a roda de Sansara não existe mais. O que existe nos universos aí agora, nesses buracos, nessas tais linhas, são hospitais, tá? E todo ser aqui que não está preparado para essa dimensão de consciência maior, ele será levado para lá e será tratado, cuidado, será trabalhado para uma outra dimensão. Se não ainda quinta, vai para uma outra dimensão, onde ele por algum tempo vai poder se preparar para aí sim voltar para a quinta. Eu não acredito que vão ser levados aí para linhas de looping infinito. Não mais. Esse looping infinito, ele existe aqui, ele está entre a gente. Isso é mais uma criação. Para gerar o medo. Para gerar o medo. Então, exatamente. O looping infinito, ele está aqui, gente. Ele está com a gente. Se você não se pega aí sofrendo, sabe, com o mesmo padrão de comportamento, a mesma tristeza, a mesma dor, e fica ali sofrendo, vibrando você na mágoa, você não aceita o bem, você não aceita o bem pra você, sabe, essa coisa do merecimento, assim, para com isso, simplesmente aceita, sabe, todos nós merecemos amor, ele tá disponível. Boa. Então, assim, nem pesquisem mais sobre a roda de Sansara, estejam preparados para o merecimento do que é o amor, e aí sim todos nós vamos ajudar e só ficar assim, ó, uma lenda lá atrás, tá? Gente, se desliguem de canais que falam coisas negativas, vamos levar nossa vibração lá para cima e vamos ajudar assim, ó, as pessoas que estão aqui em sofrimento ainda, vivendo esse loop infinito. Acho que nós mesmos, né, a gente tá preparado já para... O que são os elementais? Toda vez que alguém fala isso, a gente se emociona. A turma de preto lá atrás, a turma de branco aqui na frente. Atenção. Eu vou contar uma experiência minha. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita floresta e existe muito as trilhas, né? Como é que eu posso? Turismo ecológico, que são trilhas no meio da mata. Alguns anos atrás, eu vou botar aí uns 10 anos atrás, eu estava fazendo uma dessas trilhas e um rapaz tinha assim o guia, né? E tinha umas 10 pessoas. Eu era o derradeiro da fila, né? Estava no finalzinho acompanhando todo mundo. O rapaz deu um trago, um cigarro e jogou aquela guimba no chão. Eu vi sair da mata uma bola de energia, mais ou menos desse tamanho assim. Uma bola de energia, não dava para ver o início da dia, mas tinha 2 pezinhos. Aí, muito rápido, foi até onde estava aquela guimba, pegou aquela guimba com as 2 mãos e já foi lá para dentro. Como se fossem assim, os cuidadores da floresta. O imbecil aqui, o bobão aqui, né? Chegou lá em cima, tinha uma mesa, a gente lanchou, comeu umas frutas e tal. Na hora de descer, virei pro rapaz e falei assim: eu vi que você fuma, né? Me dá um cigarro seu. Aí o cara me deu um cigarro. Quer acender? Não quer acender não. Guardei no bolso. Chegou ali próximo, no mesmo local. Você falou, vou brincar com ele, né? Óbvio. Joguei no mato. Fiquei lá. Nada. Os caras já estavam lá embaixo e eu lá nada. Aí eu ficava olhando pro outro lado, nada. Quando eu dei 2 passos, caiu um cocô de passarinho na minha testa. Juro por Deus, eu escutei uma risada. Aí eu falei... Assim mesmo. Beleza, cara. Aí tirei a camisa, me limpei, eu desci o morro com cocô na testa, cocô na camisa, fedorento, cheirando a cigarro, eu vou até lá embaixo. Então eles existem realmente, eles são os cuidadores da floresta. Eles são, bom, enfim. Mas não é só na floresta, né? Não elementais, só na floresta. Em tudo que a gente faz tem elementais. Tem aquelas energias que ficam do nosso toque, do nosso trabalho, do nosso amor, do nosso manuseio, do tudo que você se dá naquela confecção, né? Você forma um campo energético naquilo ali. E se você... Amor na comida. Amor, né? Na comida. Tem um filme que se chama Como Água para Chocolate. Já. Nossa Senhora. Aquilo é um exemplo. É energia. Né? Você pode considerar aquilo um elemental, um ser elemental. É a energia que ela põe, aquele dom que ela tem de se doar. Sabe? Muitas vezes fora sem saber, né? Sem consciência. Mas elementais, tipo assim, você está aqui agora sentado, você está formando uma rede, uma energia,
né? Ele está preocupado ali com a mulher dele, que está quietinha no cantinho. Você tem todo esse cuidado, tudo isso é forma de energia. Nós somos forma de energia, uma energia mais compacta, mas somos energia também. E o espírito que vive em nós, não, nós é que vivemos no espírito, né? Essa energia, ele se dissipa, ele se divide, ele vai transformando, ele vai buscando elementos da natureza que meu Deus, como é que eu posso dizer? Ajudam a formar os nossos raciocínios, os nossos as tendências, elementos, né? As nossas tendências, as nossas intuições e a nossa consciência também, sabe? Que se você pensa, não, se nós pensamos, cara pálida, que nós somos isso aqui, o que você vê, o que a gente não vê é muito mais do que nós. E existem os elementares, cada ramo da natureza tem o seu tipo de elementar, né? Uhum. Você tem as ondinas, você tem, né? Você tem todos os gnomos, as fadas, os elfos, os elfos, os unicórnios, as salamandras de fogo. As salamandras são, assim, no fogo você tem as salamandras, na água você tem as ondinas, isso, sereias. No ar os elfos. As ondinas representam as sereias e as iaras, né? Sim. Você tem no ar que são os elfos e o da terra, os gnomos e os duendes, né? Então você tem, dentro de cada grupo desse, você tem as sub-ramificações, né? Aí você tem lá o foguinho lá que catou o cigarro lá, que é o guardião da floresta, né? Que está ali no meio, sendo comandado ali dos gnomos, né? Ele é primo dos gnomos, digamos assim. Mas você tem os elementais que são entidades, né? Elementares. Elas têm uma constituição diferente de um espírito. E a missão delas é de cuidado e de amparo ao ambiente que elas pertencem. É mais ou menos isso. Tem uma coisa muito interessante também que eu aprendi com o xamã, é que nós temos... como é que é o nome? Chácaras na sola dos pés. Sim. Então, conforme a gente caminha na terra, a terra ela faz uma leitura da gente e de repente surge uma planta ali que você está precisando daquela vibração da planta. Quem é que traz aquela semente? Exatamente. São eles. A terra faz um check-up na gente, vê o que você está precisando e eles trazem aquela semente, botam aquela planta ali porque você está precisando daquela vibração ou daquele chá. Aí eles são lindos e a vibração deles é muito leve, é muito pura, é como se eles fossem crianças sem serem crianças, né? E são os elementais, a gente deu o exemplo de elementais da Terra, né? Porque tem os elementais, e todos eles são guardiões, então tem os elementais de outros planos, também outras dimensões, os elementais que protegem a nossa energia quando vai para dimensões bem umbralinas, bem densas, tem os que vão com a gente para lugares mais sutis, mais amorosos, de luz, portais sagrados, Shambhala. Então, os elementais, eles são guardiões protetores da pureza. Eles são aqueles que conhecem as nossas virtudes. E eles não podem julgar, né? Que é muito interessante. Assim, eles podem até ver que você está tendo uma atitude, assim, mal educada, vamos falar assim de uma forma bem bonitinha. Mas eles não podem, eles são os guardiões da pureza. Então, tem um exemplo desses que vão com a gente quando a gente vai enfrentar situações aqui no nosso dia a dia que são muito pesadas, ou então até quem já faz viagens bem conscientes, né, de lugares de resgate, dimensões densas, a gente chama por esses elementais, tem um nome para isso, mas é um cinturão de proteção que faz, assim, eles de luz que vão abrindo o caminho para você. Eles abrem o caminho, eles protegem de toda a negatividade. E formam aquele escudo para que você possa adentrar. Que é exatamente proteger a tua pureza. Então você vai entrar em contato com várias energias. A tua pureza está protegida com a presença de elementais. Por isso que a gente fala que enquanto a gente é criança, enquanto a gente acredita que é criança, enquanto a gente guarda um pouco de pureza, os nossos olhos podem ver além e a gente pode ver um elemental. Boa! Eu li num livro uma coisa muito legal também, que os elementais, eles cuidam
de toda a natureza de uma forma que a gente acha que é automática. Sim. Por exemplo, as folhas caem das árvores e se elas não estão tendo aquele sistema de fazer o processo de putrefação ali das plantas, né, para virar adubo, existem elementais que eles comandam toda a floresta e eles dão funções para outros elementais. Então, se aquelas plantas não estão ocorrendo essa decomposição, eles têm que dar uma ordem. Então, tudo que acontece na natureza tem milhares de seres cuidando. Então, a natureza, como a pessoa acha que as pessoas acham que é tudo automático, tudo, né? E não é. Se sair fora desse padrão, existem seres para corrigir. Eu achei muito interessante. A vida da Terra que a gente não vê, né? E sabe achando que é automática. Eles são parecidos, né? Só assim, exemplificando, no filme Malévola. Sim. Né? Você tem todos aqueles elementais na floresta onde várias formas. Peter Pan, que ganha de novo o processo da magia quando ele diz acredito. Isso. Quando ele realmente passa a acreditar. E isso falta ao ser humano, né? A gente crê em quê? Né? Só no que é mal. Se tivéssemos essa ordem, né, nos seres humanos... Nossa, pois é. O que é ruim, o ser humano acredita com facilidade. Não sei se é uma programação, mas o que é bom, como a gente custa acreditar? As perguntas que são feitas aí. Cadê o ego na fumaça? Oh, meu Deus. Mas não é, gente. Fala sério. Agora, eu sei que vai ser cortado, né? Corta. Não vai ser cortado, não. Vou deixar bastante coisa. Agora, para finalizar, ela está perguntando aqui, explica para nós o que você quer dizer quando vocês falam a luz já venceu. Fala, cada um deu da sua... Que o bem já venceu. Sempre vem. Que a luz é sempre maior que a sombra. Onde tem luz, não tem sombra. Né? Fala alguma coisa, gente. E não tem... Olha, eu acho que o ser humano, nós estamos vivendo num momento da vida, do planeta, em que toda a estruturação, toda a modificação depende de cada um de nós. Enquanto cada um de nós não pensar no bem do próximo, nós vamos ser uma corrente muito fraca. Eu ouvi essa semana passada, uma frase que disse o seguinte... partindo do princípio, né, que todos nós somos irmãos nesse planeta. Se nós somos filhos de Deus, se Jesus é filho de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Vocês concordam? Isso é uma árvore genealógica, não tem muito que discutir. Então, partindo do princípio que todos nós somos irmãos de Jesus, todos nós aqui somos irmãos entre nós. E... se nós somos irmãos, nós somos uma corrente em todo o planeta, toda a humanidade forma uma corrente entre povos, entre irmãos, entre vizinhos, todos são uma corrente, cada um é o elo de uma corrente. E onde está a fraqueza da corrente? É no ser mais frágil. O elo mais frágil é aquele ser humano que duvida, que não acredita, que a qualquer momento pode romper essa corrente. Se você dá a mão para o teu irmão, se você acredita no bem, se você acredita na força, que Deus... Você acha que Deus ia colocar você aqui na Terra para sofrer? Por quê? Um pai amoroso ia colocar alguém aqui para sofrer? Não. Ele nos colocou nesse planeta que é dádiva pura, que dá de tudo tem aqui, nós temos tudo que precisamos. Ele tem mandado seres que nos ensinam a tecnologia, estão nos ensinando a evolução, e a gente tem que tentar aproveitar isso da melhor maneira. Enquanto você tiver um telefone mais novo que você quer comprar e esqueceu de alimentar o teu vizinho que está com fome, acabou a corrente, sabe? Então não pensa só em você não, você quer trabalhar, pensa, a força de uma corrente está sempre no elo mais fraco. Esse é o que é capaz de romper a qualquer momento e de quebrar todo o esforço de uma humanidade, de uma sociedade, de uma intenção, de uma vontade. Vamos ser irmãos de verdade, sabe? Vamos dar a mão um ao outro. Você viu que o cara precisa de ajuda? Ajuda no que puder. Você não tem dinheiro, nem sempre ajuda é o dinheiro, não. Você sentar do lado e dizer, cara, bom dia, meu Deus do céu, eu passei por uma pessoa no outro dia na rua. Perfeito. Ele olhou para mim e eu falei, oi, tudo bem? Meu Deus, ele abriu um sorriso,
sabe? E ele sabia que não me conhecia, nem que eu conhecia ele. Mas você sentiu que ele precisava de um bom dia, aquilo é um carinho, é uma atenção especial. Isso modifica uma pessoa, sabe? Eu não estou dizendo que eu modifiquei ninguém não, que eu não sou ninguém desse mundo, tá? Sou parte frágil dessa corrente toda. Estou tentando aprender aqui a cada dia. Estou tentando me melhorar para passar rapidamente pelo umbral. Quanto mais rápida a minha passagem lá, melhor para mim. Então eu tento me melhorar a cada dia, errar menos e tentar acertar mais nesse sentido. Eu sei o que eu preciso, então eu sei o que ele precisa. Porque ele não é muito diferente de mim. Tem 2 pernas, 2 braços, sangue na veia, filhos, família para criar, contas para pagar. Nós basicamente somos todos iguais. Então você sabe o que o outro precisa, você sabe o que o outro necessita para viver. E a gente não precisa de muito, não. Se você esquecer o celular em casa, vai para a rua sem ele, vê se você vai morrer porque esqueceu o celular. Não vai. Nós vivemos quantos anos sem o telefone celular no bolso? Essa tecnologia veio para nos ajudar e não para nos escravizar. E nós estamos permitindo que a tecnologia nos escravize. Por quê? É mais fácil? Dói menos? Dói. Mas que benefícios traz para nós? Nós deixamos de ser humanos, nós esquecemos do outro com muita facilidade. Né? Eu junto dinheiro para pagar 5 mil no telefone, mas digo que eu não tenho dinheiro para dar de uma Bolsa Família para uma família que mora do meu lado. Uma cesta básica, né? Uma cesta básica. E não tem sentido, não tem nada que justifique isso. Porque se Deus está vendo tudo isso, você não precisa nem ir lá longe de Deus, não. Vai na sua consciência. Deita no seu travesseiro e pergunta, eu fiz certo isso? Eu gostaria que tivessem feito isso comigo? Sabe, isso não depende de ser espírita, não depende de ser um ET. Você é um ser humano composto de um espírito que foi te dado com amor para você entrar no planeta e crescer, fazê-lo evoluir. E de maneira que todo o universo um dia, bem breve, não contado no nosso relógio, possa viver em harmonia. Sabe, nós vamos mudar de um mundo para outro, encontrar seres de 3 metros e dizer, bom dia, cara, tudo bem? Não tem nada de estranho. Eu vou entrar na minha cozinha e dizer, bom dia, caneca, e ela vai me responder, para mim tudo bem. Tudo normal, entendeu? Depende do que você acredita, depende da maldade que você põe nas coisas. Eu vou ficar falando aqui até amanhã. Eu acho. Tchau. Tchau. Eu acho que o bem já venceu, porque grupos como o que a gente está formando aqui hoje estão cada vez sendo mais frequentes e mais normais. Isso. E o bem já venceu porque atrás da tela tem milhares de pessoas que estão perdendo, entre aspas, o seu tempo, escutando o pouco que a gente tem para falar. De uma certa forma, nós tentando evoluir e eles tentando evoluir. Então somos muitos. O nosso grupo aqui é pequeno, o grupo de quem está do outro lado é bem maior, mas nós estamos nos multiplicando. Então por isso o bem venceu. Vamos lançar uma corrente aqui entre nós e com vocês que estão escutando, que eu não sei nem quem são? Não importa, eu sei que são meus irmãos. Sim. Né? Então vamos lançar uma corrente, vamos a partir de agora dizermos assim para nós mesmos, hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E isso implica, vai para a rua, você viu um cara sentado na rua, pergunta para ele, o que você precisa, rapaz, será que eu posso te ajudar? Bom dia, tudo bem? Ele vai dizer, eu preciso, sei lá, eu quero um carro, se eu não posso te dar, mas quer um copo d'água? Ou então o que quer conversar comigo? Bom dia, passa por um, diz bom dia, sabe? Não custa nada, olha para o outro como se fosse um espelho na sua frente, podia ser você, e quem sabe não vai ser um dia, porque a gente está reencarnando, né? Hoje você não respeita ele, quem sabe amanhã você volta naquela situação para aprender a ser ele e ser respeitado, e passar a respeitar. Vamos formar uma corrente então, vamos nos tornar mais humanos, lembrar daquela criança que todo mundo tem dentro de nós e dizer oi para todo mundo, bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, por favor, aquilo que a mamãe ensinou com tanto carinho para a gente, por favor, obrigado, boa tarde, boa noite, sim senhor, respeitar o mais velho, vamos nos modificar aos pouquinhos, é um processo, mas todos precisamos passar por esse processo para que a nossa Gaia, o nosso planeta,
perceba que nós merecemos essa evolução e dê o valor a nós e nos permita que continuemos vivendo nesse planeta, continuemos sendo irmãos. E é só um pedido, tá? Vamos nos humanizar mais, por favor. Ela guardou melhor pro final, né? Que ela ficou caladinha o tempo todo agora. Fala pra você dar um... Encerra agora também. Fala suas palavras finais aí, deixa um recado aí pro povo. A luz venceu? Essa questão da luz venceu, né? Eu acho que não seria diferente com o Deus que a gente acredita, né? Dessa bondade. Eu acho que é uma questão de tempo, não uma questão de dúvida. Porque estamos aí com como ela falou, com um grupo pequeno, né? Mas eu acho que existem milhares de grupos pequenos espalhados. Somos milhares ou milhões de grupos espalhados. E que bom, né? Eu fico feliz. E que as pessoas possam formar cada vez mais grupos pequenos que vão se juntando a grupos maiores e que a gente possa formar essa grande corrente. Eu vejo muita esperança, eu vejo muita força no ser humano. A gente é muito guerreiro, né? Por ter passado todos esses anos. Se a gente pegar lá da época dos dinossauros até hoje em dia, quantas coisas difíceis a gente já não passou, né? E continua sendo provado. Para hoje a gente ter uma esperança, para mim é uma certeza dessa passagem para a quinta dimensão. Esperar tanto tempo para chegar nesse nível, e com certeza se eles vão nos dar essa oportunidade de estarmos encarnados nesse momento, passar para essa quinta dimensão, né? Tu imagina quanto que eles colocam de esperança. A própria espiritualidade de Deus coloca de esperança nesse povo que está vivendo nesse momento. Então nós somos os escolhidos de alguma forma pela força, pela garra que a gente tem. Então a gente nós não somos seres fracos. Nós somos seres de muita força, muito amor, muita garra, perseverança. O ser humano, se ele não tivesse toda essa energia, toda essa fé que ele tem na própria humanidade, ele não estaria aqui hoje. Provavelmente já teria tido coisas muito mais absurdas do que a gente já vê hoje, né? Então eu vejo assim, cada vez a gente tem mais esperança um no outro, ajudar um outro, como ela falou, né? De buscar. Quando eu acordo, o que eu posso fazer hoje pelo meu irmão? Alguém vai vir. Se tu falar para a espiritualidade, falar para alguém, dizer, olha, tem alguém que eu possa ajudar hoje? Alguém vai ser encaminhado a você. Você está aberto para isso. Façam todos isso para vocês verem. Quando vocês precisarem de uma ajuda, pode ter certeza que vocês serão ouvidos. Então, independente do momento que vai ser essa transição da quinta dimensão, porque todo mundo está esperando, né, algo como fogos de artifício no ar, assim, fantasioso, está deixando dessa reforma íntima de lado. Né? Então vamos procurar ser cada dia melhor para com o outro, né? Melhor para consigo próprio, porque às vezes a gente acaba se exigindo demais, né? A gente acaba exigindo um perfeccionismo que a gente não vai alcançar. Então a gente seja mais leve consigo próprio, pare de ficar se julgando pelo passado. O passado já foi. O passado é uma construção de alguém que você é hoje. Então tudo que você passou em outro tempo só serviu para você chegar até aqui hoje. Então pare de ficar remoendo esse passado aí, né? E bola para frente. Quem eu posso ser melhor daqui para frente? Não existe futuro sem o passado, né? E os irmãos sempre falam a mesma coisa. A gente não precisa esquecer ou apagar o nosso passado, mesmo tendo feito coisas ruins. A gente precisa ressignificar. Lembra que Jesus falava quando curava uma pessoa, vá e não peques mais? Pega esse passado, usa como aprendizado e não faça de novo. Acabou. E a autocura, numa das perguntas que você fez aí, você lembrou bem de Jesus. Ele perguntou para a pessoa, você acredita que eu posso te curar?
Ele sim, e a cura se fez. A cura se fez. Foi a fé Foi da a fé. pessoa, né? Foi a fé. Então, todos nós temos essa luz dentro de nós, esse poder da autocura. É só acreditar nele. E vamos esquecer a maquiagem que tenta pintar o mal como dominante. Isso não existe. Já foi, já acabou. Já acabou. Acabou. Por isso é que a gente vê tanta luta aí, tentando se manter com a cabeça fora d'água, mas não consegue, não dá 2 passos para frente. Né? Pessoal, só tenho a agradecer a vocês, essas pessoas que estão aqui. Gratidão, gratidão. Mais perguntas podem mandar, que a gente vai fazer outros vídeos só respondendo nas próximas perguntas. perguntas que vocês colocarem aí pro Guga, coloca as experiências que você passou, ó. Dei bom dia pro cara, realmente Isso aí. meu dia melhorou. Escreva nos comentários aí. Conta pra ele, por favor, quero ver uma lista tão grande quanto essas perguntas. Eu copio e mando pra ela. É isso, pra nós. Tchau. Gratidão, tchau, gente.